E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre a rodada dupla da Fórmula E lá na Arábia Saudita, que deu início à temporada 2021 da categoria. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast, né? E agora também uma live para vocês vai ficar disponível no nosso YouTube. E aí vocês podem ver os nossos rostinhos comentando aí sobre as coisas das categorias. E a gente vai começar esse formato agora com a Fórmula E, essas duas etapas que a gente teve na Arábia Saudita e que eu ainda não consigo falar o nome da pista, mas aquela coisa, né? Na Fórmula E a gente não consegue falar muitos nomes. Exatamente, mas um nome que todo mundo sabe falar, e se você acompanha a Fórmula 1 você não sabe, é da Cíntia Venâncio. Bem-vinda, Cíntia. Oi, Rubens, oi, Débora. Oi, pessoal que está ouvindo o podcast, tá vendo aqui no YouTube depois. Estou ainda tentando me recuperar desse fim de semana, que foi uma loucura, que aliás foi a semana inteira, né? Porque desde segunda-feira que a gente tem notícia todo dia e não parou. E que eu fiquei muito feliz, muito satisfeita com o resultado de ver tanta gente acompanhando essa rodada de abertura, né? A gente teve tanta coisa acontecendo e o pessoal acompanhando e comentando, foi muito bom de ver. Exatamente. Isso é bacana, né, Débora? Porque a gente teve toda essa espera, porque para pensar, a Fórmula E acabou em agosto, retornou agora, mas antes, nossos recadinhos da paróquia, né, Débora? Lembrando para a galera que o Boletim do Paddock tem a campanha de financiamento coletivo e contínuo do Apoies, onde você pode escolher uma das formas de apoiar o Boletim do Paddock financeiramente, ou, caso queira, pode conversar com a gente para bolarmos um outro projeto. E também, né, Débora, nossos canais no YouTube. Exatamente, a gente está aqui disponível também na plataforma do YouTube, fazendo transmissões lá na roxinha. Então passem lá para poder conferir as nossas transmissões. E apoiem o nosso trabalho, é importante para a gente conseguir manter aqui a manutenção do BP, manter o site. E é importante ter os nossos leitores e os nossos amigos com a gente. Então venham, acompanhem o BP e auxiliem a gente aí. Vocês podem conversar comigo e com o Rubens e fazer alguma doação, incentivar o nosso trabalho. Mas a gente também tem lá o link do Apoia-se, que é uma outra plataforma que vocês conseguem também apoiar o nosso trabalho. Bom, Cíntia, primeiro, né? Rodada dupla na Arábia Saudita já era algo que a gente ia gostar, né? Duas corridas no final de semana, tipo pedir um Big Mac e vir um quarteirão junto, alguma coisa a mais, um plus. Aí de repente vem corrida noturna, aquela coisa que a gente esperava há anos da Fórmula E, veio e olha, pra mim agradou e muito. E você? Nossa, eles souberam fazer um grande espetáculo, porque assim, na Arábia Saudita, eles já tinham esse negócio, sabe, faraônico, tudo bem que faraó é do Egito, né, mas assim, na falta de um termo melhor, foi faraônico. Mas, foi a melhor palavra que eu achei. A minha geografia só me permitiu fazer isso, mas assim, quem lembra dos pódios anteriores, lembra que era um negócio assim gigante, sabe, lindo. E eles conseguiram fazer um espetáculo com as luzes antes mesmo da corrida começar, que foi um negócio surreal, sabe? Aquele negócio da luz em volta do circuito, né, que marcava o circuito, acendendo e apagando, que, tipo, quando eu olhei a primeira vez, eu achava que era computadorizado, mas não era, gente, eram as luzes do circuito, sabe? Que, tipo, na transmissão oficial, né, internacional, o pessoal tava lá entrevistando os pilotos do grid, aí de repente ficava tudo escuro, aí o pessoal ficava tentando entender o que estava acontecendo, e realmente era porque eles estavam com jogos de luzes. E aí depois, na hora da apresentação do grid, né, que tem aquela de sempre, né, que a câmera começa lá do finalzinho e vem andando até o primeiro lugar, mostrando o carro, apagava a luz, mostrava o carro, apagava a luz, e aquilo era sensacional, ficou lindo. E o pódio também ficou maravilhoso. Lembrou muito o pódio que eles usaram lá em Berlim, né, lá no Festival de Berlim, era um pódio plano, mantendo o distanciamento social, até a selfiezinha TV, que era cada um no seu bloquinho lá, mas eles usaram aqueles, eu não sei como é que chama aquele negócio, que é tipo
não um fogo de artifício, né? Aquela chaminha que vocês viram lá, que ficou linda também. Então, assim, eu acho que a corrida noturna ela proporcionou esse grande espetáculo visual pra gente, sem falar do halo, né? O halo brilhando lá, lindão, quando tinha kombucha, quando tinha modo ataque ativado, foi muito legal de ver. Assim, eu acho que atendeu bastante as expectativas sobre uma corrida noturna. É engraçado a gente ver isso, porque depois que a gente teve essa primeira corrida noturna, a minha sensação, né, principalmente foi de que a corrida noturna tem muito mais a ver com a Fórmula E, sabe? Porque a gente está acostumado a ver circuitos de rua também na Fórmula 1. Eu acho que o de Singapura, por ser também uma corrida noturna, é algo que chama bastante atenção. Mas parece que tem muito a ver essa corrida noturna com a Fórmula E, assim, tipo, principalmente porque essa coisa do LED, pela iluminação dos carros, assim, o pessoal abraçou bastante essa etapa. A gente teve os pilotos trazendo o capacete novo, tipo, o capacete do Antônio Félix da Costa, tipo, mostrou quanto que ele estava empenhado naquela corrida, né, de mostrar o potencial dele, mas também, tipo assim, mostrar que, nossa, essa ideia que vocês estão propondo pra gente é muito legal. Então, isso acho que foi algo que me chamou bastante atenção e pode ser algo que, sei lá, a Fórmula E pode explorar em outras corridas. Apesar de que a gente tem que lembrar que naquela live que a gente fez lá com o Rodrigo, que também virou podcast aqui pro VPcast, é que, assim, a Fórmula E, ela faz as corridas de rua e nas cidades, então uma das coisas que eles gostam é realmente de mostrar os pontos turísticos da cidade, né? Quando a gente tem a pré-transmissão ali, eles mostram alguns lugares onde a pista está situada. Então, acho que não teria como transformar o campeonato de Fórmula E no campeonato noturno, por causa dessa exibição que tem. Mas em corridas pontuais, assim, acho que é muito legal, principalmente se a gente tiver rodadas duplas, tipo, dá para fazer uma corrida de manhã e uma corrida noturna, né? E estrutura eles têm, eles trouxeram essa proposta e conseguiram fazer muito bem. O que a Cíntia falou foi muito legal, deles distribuírem os LEDs pelo circuito, fazer esse jogo de luz, e mostrou, assim, um potencial muito grande, sabe? E eu acho que para uma primeira corrida que a gente está vendo, desse primeiro fim de semana que a gente teve de Fórmula E, foi uma coisa muito atrativa, porque a corrida que poderia ser, que era a do Chile, é uma corrida interessante. Mas essa primeira corrida com esse tanto de novidade que eles trouxeram, assim, para quem assistiu a primeira vez, eu acho que cativou muito mais, sabe? Tipo, mostrou o potencial que a categoria tem. E na 7ª temporada, campeonato mundial, acho que eles conseguiram trazer um combo muito interessante. O que é interessante, que pode ser que aconteça que nem é na Fórmula 1, né? Você abre um leque de possibilidades até para outras cidades receber. Se a gente parar para pensar que como a Fórmula E fecha a cidade para poder receber a corrida, talvez fechar somente à noite seja uma alternativa para algumas cidades. Então é aquela coisa, né? Alguma cidade que fica preocupada, eu vou ter que fechar um trecho da cidade durante o dia, tem hospitais, tem escolas, não dá para fechar, mas à noite pode ser uma opção. Então acho que é a vantagem da Fórmula E explorar mais isso. E tem outra coisa, né? A questão deles usar luz de LED é uma das grandes vantagens, porque o LED economiza muito mais energia, comparado com a luz halogênia, por exemplo, que é utilizada na iluminação pública, via de regra das cidades. Então, ela economiza mais energia, ela é mais limpa, ela não é uma lâmpada que aquece, então ela não emite gás carbônico. Então, com essa questão da luz de LED, fica mais interessante, porque ela também traz uma nova proposta, até mesmo para demonstrar para cidades que a luz de LED ela é mais barata e ela é mais ambientalmente ela é mais viável, né? Então, eu achei bem bacana essa proposta deles. Bom, tirando todo o espetáculo, porque diga de passagem foi legal, até a parte de usar as artes gráficas para modo ataque, depois a questão do halo com os LEDs, realmente, porque antes a gente tinha, né, nas corridas durante o dia, mas ficava só aqueles pontinhos brilhantes no halo, né, não dava aquela sensação isso realmente você conseguia visualizar, né? Exatamente. Mas outra coisa que a gente teve brilho e ofusco. O Fusco ficou estranho, mas vamos pôr. Ficou ofuscado, vai. Na Fórmula E foi os brasileiros, né, Débora? Porque a gente teve o Sérgio Sete Câmara, que um dia não teve tanto brilho, mas em compensação no sábado, na sexta-feira não teve brilho, mas no sábado brilhou, foi excepcional, foi um piloto assim que a gente valeu a pena permanecer assistindo, acompanhar,
E já o Lucas de Graça, que por enquanto ainda não viu essa luz dele brilhar até agora na Fórmula E. Exatamente, Rubens. Bom, a sexta-feira que a gente teve o começo das atividades aí da Fórmula E, é óbvio que a gente estava de olho nos brasileiros, é interessante a gente acompanhar o desempenho deles. E a gente queria muito ver como que o Sete Câmara ele ia lidar, né? Ele tinha participado ali do Festival de Berlim, estava retornando agora, vai fazer uma temporada inteira. E a gente queria saber como que ia ser o desempenho dele. Principalmente porque ele está numa equipe que ainda não trouxe as atualizações, deve trazer para a próxima corrida. Então a gente estava com aquela expectativa, né? Mas muito contido por conta disso, né? Sabendo que tinham outras equipes mais fortes ali no grid. E a primeira atividade dele foi boa, ele estava ali andando com o pessoal, apareceu no top 10, estava tendo uma performance bem interessante. Lucas de Graça também. Mas aí, quando já começou a segunda sessão de treino livre e o restante da sexta-feira, foi, assim, bem complicada para ele, né? Ele teve uma batida no segundo treino livre. Foi uma batida tranquila, mas ainda assim é uma batida, né? Então a gente sabe que pode abalar a estrutura ali do carro. Ele deu um toque no muro e logo depois ele voltou para os boxes, mas já estava bem próximo do encerramento da sessão. E depois na classificação, que ele estava vindo numa volta que parecia ser boa, né? Com o pessoal que ele estava ali no grupo. E aí ele bateu, passou reto, né? Ele tinha saído com o quarto grupo, passou reto e acabou ali para ele a classificação, né? Teve que largar numa posição muito ruim. E assim, já deu aquele jogada de balde de água fria, né? Em quem estava acompanhando. Depois a gente foi ali para a situação da corrida e que a gente ficou até empolgado porque a largada do Câmara tinha sido muito boa, ele mostrou que ele larga bem, mas também desandou as coisas, né? Porque pouco depois já avisaram ali que ele estava sendo punido porque ele tinha não respeitado alguns dos procedimentos da largada. Então, assim, a sexta-feira já começou bem complicado. Se a gente já tinha medo da Dragon ser uma equipe que ainda está com problemas, aquele momento ali da sexta-feira já foi muito crítico, né? E aí a gente já criou aquela expectativa para o sábado. Eu não sei se vocês acompanharam os vídeos que a gente fez do Boletim Expresso, contando como foi os 2 dias de atividade, né? Mas a gente teve ali nessa virada para o sábado, a gente estava com muita expectativa ainda pela Mercedes. E a gente tinha que acompanhar os brasileiros para poder saber como é que as coisas iam ser. Então a gente estava assim, muito acreditando que a Mercedes ia voltar a dominar porque ela tinha ido muito bem no circuito. E a gente teve a virada desse dia, né? A gente teve uma modificação, mudou tudo, muita gente nova aparecendo ali no top 10. E aí foi a grata surpresa que a gente teve do Sete Câmara. Eles conseguiram resolver os problemas de sexta-feira. Ele foi muito bem durante a classificação. Foi também lá com o último grupo, mas ele conseguiu ir para a Superpole, que é uma disputa assim muito importante para a gente, né, para poder acompanhar e dar uma posição melhor, porque assim ele largando ali da frente, ele já foge de confusões que pode ter. A gente está falando de um circuito de rua, né? Então, obviamente, contato, essas coisas podem acontecer. É pior que o pessoal que larga mais atrás. Então, só dele ter ido ali para a Superpole, eu acho que já foi algo muito legal, né? E depois, obviamente, assim, o restante do fim de semana dele foi muito legal. Terminou numa 4ª posição, mas vale lembrar que teve punições que acabaram ajudando ele, que foi a do Nick Cassidy e a também do Jean-Eric Vergne, que acabou tirando 2 pilotos da frente dele e dando o 4º lugar. Mas assim, mesmo com a punição, foi um 4º lugar merecido, sabe? Ele fez uma corrida muito boa, ele ficou muito tempo isolado ali na 3ª posição, sem o pessoal incomodar, só depois que a Tecta realmente apareceu e foi atacar ele. E, assim, é um fim de semana incrível para o Câmara. Já pro de Graça, eu acho que tem uns negócios aí que a gente tem que observar, né? A Cíntia também pode falar mais sobre isso, mas a gente teve... a gente tem que prestar atenção não só no Lucas de Graça, como no René Rast, porque o companheiro de equipe dele tá indo muito bem, sabe? E eu acho que a gente, quando acabou a temporada ali em 2020, a gente ficou observando as modificações das equipes, o René ali na Audi, e aí a gente fica tipo, bom, acho que o Lucas de Graça, pela experiência que ele tem no campeonato, por ser um piloto campeão, tá, toda temporada ele tá ali tentando buscar o bicampeonato, e aí vem o René Rast, que é um adversário, um companheiro assim, que parece ser muito bom, que vai dar trabalho pro Lucas de Graça.
E o Lucas de Graça, ele realmente não teve um fim de semana muito bom, não. Assim, apesar de ter terminado as 2 corridas no top 10, a situação dele não foi muito boa. Primeira corrida, ele chegou na 9ª posição. Na segunda corrida, ele também se beneficiou assim, de várias punições que teve para ele conseguir terminar no 8º lugar. E fechou com 6 pontos, assim. Tipo, 1 ponto atrás do companheiro de equipe, né? Então, temos que prestar atenção nesse pessoal aí. Cíntia, Lucas de Graça, que tinha um companheiro Abit que não era um dos melhores. De repente veio o René Rast, que é um campeão da DTM, não podemos esquecer, que é um piloto que sabe lidar. Eu acho que a característica do Abit deve ser um pouquinho questão de domínio de equipamento. Eu tenho essa sensação que ele consegue ter um uso do equipamento melhor do que o Lucas de Graça. Olha, assim, o Lucas de Graça, na primeira corrida ele entrou naquela história lá do quali, né? Então, ele largou, o quali dele foi no primeiro grupo, e é o grupo que pega a pista mais suja, e assim, a gente sabe que é mais difícil mesmo alguém daquele grupo avançar para Superpole. Já aconteceu, mas é mais difícil acontecer, né? Então ele acabou largando lá de trás nos 2 dias. No primeiro dia, ele conseguiu fazer uma boa corrida de recuperação por ele mesmo, né? Assim, sem contar com as punições. Mas o negócio é que o Rast, ele já largou na frente, então ele já largou com vantagem, por quê? Ele fez o quali no último grupo, né? Então ele conseguiu essa vantagem de largar na frente por causa disso. Como a gente costuma dizer aqui, né? Se não começa com problema para a Audi, não é a Audi, né? Ela vai dando o jeito dela de se recuperar depois. Eles estão com esse powertrain novo. É um carro novo para todo mundo, então o Lucas está tendo que se adaptar realmente, mas o Hart também, né? Assim, então não podemos esquecer, na verdade, que o Lucas de Graça, ele participou de todas as corridas da Fórmula E até agora, e o René Hart, ele participou de Berlim, e se eu não me engano ele participou de uma só esporádica, umas temporadas atrás. É difícil falar que, tipo, o Hart, ele conseguiu se adaptar de cara, sabe? Pode acontecer, lógico, né? Mas, assim, o Lucas de Graça, ele é um piloto talentosíssimo. Acho que ele já demonstrou isso várias vezes. E ele, não sei, pode ser que ele precise penar um pouco mais justamente por conta dessa coisa de ter que escalar grid para poder pontuar bem, né? Acho que ele tá mais acostumado de andar na frente, né, assim, de, tipo, ter classificações melhores, foi campeão, né, tipo, tem pódio, tem vitória, acho que quando ele tá mais à frente, parece que o Lucas, ele desenvolve mais. Mas é aquela coisa, né, acho que a gente tem que lembrar que, assim, os carros da Fórmula E, ainda assim, eles são muito próximos uns dos outros, a gente tem a diferença dos powertrains que são desenvolvidos de formas diferentes pelas equipes, né. Então, acho que é uma categoria que a gente bate muito na tecla, que é muito competitiva. Então, é mais difícil mesmo para o piloto que largar lá atrás conseguir fazer muita ultrapassagem, né? Tipo, não é muito a Fórmula 1, assim, né? Tipo, o cara que vai conseguindo fazer mais ultrapassagem. Não, exato. E assim, o Lucas foi campeão na temporada 3, mas eu acho que a temporada 4 foi uma das melhores dele, justamente porque eles começaram mal o campeonato e da metade para o final ele disparou, que ele foi tipo para 7 pódios seguidos, sabe? Ele teve uma corrida na Suíça, cara, que foi, assim, um negócio absurdo, né? Então, eu sempre fico na expectativa que é isso que vai acontecer de novo, sabe? Ele vai começar mal e aí, em algum momento, eles vão acertar tudo e ele vai ganhar todos os pódios, sabe? E eu fico nisso. Talvez aconteça esse ano, assim, são as 2 primeiras corridas só, né? A gente tem que ver como é que vai ser até da metade pro final, né? Nesse ponto específico. Mas, assim, o de Graça é um cara que não dá para subestimar, tá? Assim, não tirem o desempenho ruim dessas 2 primeiras corridas para dizer que ele vai se manter assim, porque ele não vai, né? Não é do feature dele, não é do feature da Audi, e a Audi tá saindo, né? Então eles querem deixar uma boa impressão. Então, e vai ser com os 2 pilotos, porque o René Rast já mostrou que ele tem muito para contribuir com a equipe, então eles vão dar trabalho esse ano. O Lucas, depois que a corrida acabou, ele até falou, né, que eles já observaram que eles tiveram falhas, mas são coisas que eles podem resolver
e que eles realmente vão trabalhar para poder melhorar e voltar a ter um desempenho melhor, né? Então, assim, é interessante porque a gente teve o René Rast ali na primeira corrida indo bem. Esse fato dele ter largado ali, feito a classificação com o último grupo e ter colocado ele mais à frente, foi uma coisa interessante. E é a mesma coisa que a gente pode tirar como base da própria Dragon, né? Tipo, é uma equipe que é considerada inferior, mas em algumas circunstâncias conseguiu tirar algum tipo de vantagem. A Audi, ela não é inferior, ela tem os seus problemas sim, né? Mais que algumas outras equipes, mas é uma equipe que tem potencial para poder se desenvolver e melhorar. Então, assim, talvez a Audi melhore muito mais do que a gente espera que a Dragon faça durante o restante do campeonato, né? A gente vai ter que ver como é que eles vão se comportar nas outras pistas. E é Fórmula E, assim, é realmente muito incerto, né? Difícil da gente falar que logo de cara vai ter alguém dominando. É difícil a gente falar logo dominando, né? Mas tem uma dona Mercedes que parece que não tá contente só de ficar na Fórmula 1. Ela pega, vai lá, traz a cria dela, né? O Lewis De Vries, pra Fórmula E. Aí, não contente, né? Vai lá e fala pro Van Dorn. Van Dorn, sabe o Bottas? Copia ele. Seja um Bottas, sabe? Aí você pega, vê lá, GP do Sakir lá. Maldade. GP do Sakir. Precisamos de um piloto para substituir Lewis Hamilton. Olha pro Van Dorn e, tipo, vê aquela imagem do Bottas se contrapondo com a imagem do Van Dorn assim, e fala, não, tem que ser o Russell. Cara, o Van Dorn nem foi para a Arábia Saudita, coitado. Cara, a gente tem míssil na Arábia Saudita, mas não tem Van Dorn na pista. Cíntia, as nossas orações, eu acho que depois de agosto, a gente parou de orar para que o domínio da Mercedes não acontecesse da Fórmula E. Deu, o capeta entrou, dominou a casa, e agora? Domínio da Mercedes, De Vries é líder. Agora tem que botar 2 velas. Só uma vela e copo d'água não tá dando. Tem que ser pelo menos 2 velas. Cara, assim, o Van Dorn ele também foi prejudicado pela história do primeiro grupo do quali, né, na sexta-feira, largou lá de trás, mas ele conseguiu se recuperar tão bem quanto o Lucas de Grassi, né? Ele largou uma posição à frente do Lucas e chegou uma posição à frente, né? Então, foi uma corrida de recuperação interessante, né? Só que, tipo, ele acabou sendo ofuscado pelas brigas que estavam acontecendo lá na frente, principalmente pelo companheiro de equipe que dominou a sexta-feira, né? Assim, quinta e sexta foi o dia dele. Por isso que eu falei que ele é o piloto de 2 dias, né? Ele não é só o piloto do dia, ele é o piloto de 2 dias, que é quinta e sexta. E ontem, no sábado, eles foram prejudicados porque eles não participaram do quali, né? Assim, os 2 pilotos da Mercedes e o Normonato por conta do acidente lá do Mortara, que a gente vai falar já já. E aí teve que largar lá de trás também e pronto, aí ele ficou lá atrás. Aí ele também não conseguiu evoluir muito, não, né? Para você que estava orando para a Mercedes não dominar, continue, porque quase funcionou, né? Assim, porque apesar de tudo, como o De Vries ele marcou 29 pontos só no primeiro dia, sabe, assim, ficou realmente difícil bater, né? Quem quase conseguiu foi o Sam Burge, mas, tipo, os outros pontos ficaram mais divididos. Porque o De Vries, cara, assim, você ser piloto Mercedes é um negócio tão surreal que o Lewis De Vries realmente encarnou, porque, tipo, o De Vries ia sair sem nada no sábado. Ele ainda conseguiu chegar na zona de pontuação e ainda ganhou, marcou a volta mais rápida da corrida e ganhou mais um ponto. Gente, assim, é isso. O piloto Mercedes é isso. Assim, de alguma forma, os planetas vão se alinhar para você conseguir sair no lucro, entendeu? E pelo menos foi só um piloto da Mercedes, porque se isso tivesse acontecido com o Van Dorn também, a Mercedes ia estar com 50 pontos agora, sabe? Então, a gente precisa continuar. Vamos retomar agora o nosso círculo de oração, pegue aí na mão do seu gato, do seu cachorro, acenda uma velinha e vamos torcer aí para que a Fórmula E continue competitiva, que a Mercedes fique com o showzinho dela só na Fórmula 1 e que, tipo, ai, gente, não vem dominar aqui não, vai para outro canto. Assim, é o que a Cíntia falou, né? Os planetas, eles acabam se alinhando, né? Conspirando para poder conseguir ter a Mercedes ali na frente. Mas a gente também tem uma coisa, porque a Mercedes, ela
Ela tem um piloto muito competitivo e tem que ter um pouco mais apagado pra gente falar também, né? Que foi o Van Dorn. Porque eu fui gravar com a Cíntia. Eu vou defender o Van Dorn. Não fala assim dele, tadinho. Ai, gente, que maldade. Ele teve um fim de semana Eu não vi acontece. se o Van Dorn ele foi pra Arábia Saudita. Eu não sei se ele chegou lá, entendeu? Chegou com um delay, mas eu não sei se ele chegou. Ai, tadinho dele. O ruim da Fórmula E é que realmente quando o cara pega pra ter um final de semana ruim, é ruim. E não dá tempo pra se recuperar, é tudo num dia só. Não, e é rodada dupla, então se você chegou naquele final de semana ruim, você já perdeu as 2 rodadas. E realmente na Fórmula E é difícil, porque o próprio formato penaliza. Então, até de classificação, tudo. Então, assim, a gente zoa muito o Van Dorn, mas só que é que nessa corrida realmente não encaixou. E pro De Vries encaixou tudo. Tanto que a gente fala do círculo de oração, a gente viu ele vencendo na sexta, começando todo mundo a rezar, e no sábado vai lá, a equipe não pode levar o carro, porque o Mortara teve o freio travado, ou seja, a gente mirou a oração num, atingiu em outro, eles viram, motor Mercedes, quer dizer, powertrain da Mercedes, tá ali, mas foi no Mortara, coitado, né? Mortara também, que sempre foi contestado, teve um bom final de semana, mas vamos falar daqui a pouco. Mas é interessante esse negócio de domínio da Mercedes, né, Débora? Na coletiva de imprensa pós-corrida da sexta-feira que a gente assistiu, né? Um dos jornalistas perguntou pro De Vries e falou: e aí, começou a dominação da Mercedes, né? Perguntou para os 3, na verdade, para os 3 pilotos. Aí o Mitch Evans só falou assim: é muito cedo para dizer, eu só vou falar isso. Aí o De Vries foi mais, não, tá começando agora, a gente tem que ver, tem que esperar, não sei o quê. Aí o Mortara falou, não, gente, eu quero, tá? Eu uso powertrain Mercedes, deixa eu dominar, e aí eu vou também. Aí, então, tipo, cada qual no seu cada qual, né, assim. Como o Rubens falou, ele sempre foi muito questionado, muito por causa da própria Venturi, né? Que também nunca foi uma equipe de ponta, assim, sabe? Faz as graças dela de vez em quando, mas não é uma equipe ali que anda sempre na frente. Então, vai ser bom para ele, né? Ter um equipamento de qualidade, lógico. Mas aí a gente fica naquela de, cara, pisa no freio. Não precisa ser esse freio quebrado, mas pisa no freio, Mercedes. Bom, se perguntar para a Mercedes se eles vão dominar, eles vão negar até o final, vão continuar falando que nós temos coisas para poder melhorar, e aí a gente tem medo do quanto que eles vão melhorar, entendeu? E do quanto que eles vão blefar também, né? Com certeza. Vai vir uma onda de blefe aí. Mas é interessante, né? Que acho que foi até uma coisa que a gente estava conversando esse fim de semana sobre a dominação da Mercedes. E a gente fala disso muito na Fórmula 1, mas é incrível o quanto que esses caras conseguiram construir uma equipe sólida, com bons pilotos, e também, assim, o trabalho por trás deles é muito bom. E a gente tem que lembrar que ali na Fórmula 1, com o teto orçamentário, e com muita gente boa que trabalhou ali na Fórmula 1, eles tiveram que tirar um pouco desse pessoal para poder entrar dentro das regras da Fórmula 1. E muita gente foi levada para a Fórmula E, né? Gente experiente do automobilismo que foi levada para lá e está fazendo um bom trabalho. Então, assim, a gente espera que não tenha dominação da Mercedes na Fórmula E, mas eles têm uma estrutura que é invejável, né? Então, a gente não sabe o que pode acontecer, né? A gente torce para que isso não aconteça e que seja, assim, uma sorte de primeira disputa, ou que o carro deu certo ali naquele circuito, a recuperação de energia funcionou, os planetas se aliaram só nesse fim de semana, mas vamos esperar que no próximo a gente tenha um pouco mais de emoção. Calma, Lewis De Vries. Os planetas alinharam, o pessoal jogaram até míssil, né, nos planetas para eles desalinharem. Já deu, Mercedes. Exato. Mas uma coisa... Peraí, deixa eu só gritar com a cachorra. Cadê a pauta? Cachorro. A gente falando até mesmo dessa questão do domínio da Mercedes, da dificuldade que o Van Dorn teve, passou um pouco também pela dificuldade que o Lucas de Graça apresentou, mas uma coisa que eu notei já na primeira corrida é que como os carros estavam próximos, tipo,
formou mesmo um trenzinho ali, sabe? Não era aquela coisa de grupinhos, não. Eram bem próximos a corrida inteira. E esse formato, esse circuito, parece que, além de favorecer essa aproximação dos pilotos, dificultou um pouco mais a ultrapassagem, e a gente viu que é famoso até mesmo nos kart indoor, que é usar o borrachão para ultrapassar. E isso a gente viu várias pancadarias, né? O Sam Bird ali que, coitado, acabou quebrando o bico, literalmente. Mas, assim, é um traçado que a gente tem sorte que provavelmente não é um formato que se repita durante o calendário, porque as demais coisas a gente já sabe que não apresentam esse formato. Que eu achei, assim, muitas retas, bacanas, mas só que a gente esquece que os carros têm que ter a renovação da energia, né? Eles têm que regenerar a energia. Então os pilotos têm que usar o do freio ali um pouquinho antes. Então isso gerou um travamento. Às vezes, talvez, as famosas chincanes, que eram famosas ali, que em várias corridas a gente criticava, talvez venha fazer falta em pistas em que eles ou abusem das retas. Cara, o problema, pra mim, de verdade, o problema desse circuito lá da Arábia Saudita, né, por ser de rua, ele é estreito. Mas se ele fosse um autódromo, ele seria muito interessante, porque tem aquelas duas retas e tem uma sequência de curvas que é muito massa, sabe? Eu fico imaginando que se aquilo fosse largo mesmo, o tanto de carro que não faria aquele negócio lado a lado, assim, seria lindo de ver, seria maravilhoso. Mas, assim, infelizmente, né, mais estreitinho, circuito de rua e tal, mas ele seria muito bonito. E como você falou, Rubens, a Fórmula E ela ainda precisa de circuito com menos retas, né? Tipo, sei lá, rodar em Monza, por exemplo, em Spa, seria assim, surreal, né? Seria uma corrida de, não sei, 20 voltas. Porque a bateria precisa, os carros precisam frear para poder regenerar a energia para poder durar até o final, né? Mas por isso que eles precisam de circuito um tanto quanto travados também. As chicanes na Fórmula E, elas costumam ser meio criminosas, sabe? Porque elas são muito estreitas mesmo, de dar, assim, acidentes terríveis, né? Inclusive, no nível dos que a gente viu esse fim de semana, só que mais vezes. Então, enfim, é legal de ver o circuito, mas assim, ainda é um mal necessário, né? Esses circuitos travadinhos desse jeito. Isso que a gente viu pode ser um circuito muito apertado e o pessoal tentar decidir, né, logo para poder fazer a ultrapassagem. A gente viu o acidente do Bird com o Lin. E outra coisa, né, queria fazer uma observação aqui que a gente estava até conversando antes, que o Lin pode ser talvez o novo torpedo, né, o torpedo da Fórmula E, o Daniel Kvyat, porque cara, ele tava inspirado nesse fim de semana, assim, tipo, o acidente dele do sábado foi triste, foi, a gente ficou com medo de ter acontecido alguma coisa com ele, ficamos, mas ele tava muito amarrado, assim, pra não deixar ninguém passar. Aquela disputa dele com o Bird, tipo, foi muita cabacice, assim, dos dois, mas também do Lin, porque ele não queria deixar o Bird ultrapassar de jeito nenhum, ele fechou a porta ali. Aí, no fim das contas, os dois rodaram e bateram, ficaram um de frente pro outro. Gente, é maravilhoso aquilo. Não, aquela imagem é linda demais, assim. É bom porque eles já foram companheiros de equipe, né? Então foi uma ótima maneira de dizer, oi sumido, tudo bom? Oi, sumido, tudo bom? Mas, assim, como a Débora falou, realmente foi bem cabaço, assim, né? Porque, tipo, se ele tivesse aberto, né, pra fazer a curva por fora, deixado o Bird pra dentro, ele ia perder a posição, entendeu? Porque não ia dar pra passar os dois carros ali juntos. Eles poderiam ter se tocado, mas teriam continuado na corrida. Só que, tipo, ele simplesmente fechou, cara. Ele fechou a porta de um jeito que deu no que deu, né? Assim, os dois abandonaram o prejuízo geral pra todo mundo. Então, sei lá, faltou ali um pouco mais de malícia e de experiência, né? Lembrando que nem todos são o Mortara, né? Que consegue ultrapassar dois carros, entendeu? O Lin não é o Mortara para poder ultrapassar dois pilotos. Foi muito otimista ali. E ele não é um Mortara para ultrapassar por dentro sem abandonar a corrida. Porque eu lembrei, em Santiago, no ano passado, o Mortara, ele deu um passão no Felipe Massa, que foi nesse esquema de empurrar mesmo, assim. Foi em Santiago, foi... Cara, assim, nessa história de contato que a gente sempre fala, basicamente ele botou o braço para fora, puxou o freio do Felipe Massa, assim, ei, cara,
peraí que é minha vez agora, e passou, entendeu? Mas ultrapassagem lindíssima do Mortara, dupla, maravilhosa, séria candidata, uma das melhores do ano. E, enfim, depois ele bateu, e aí o Lin, como a Débora falou, virou o torpedão. E aí, num dia você atinge, no outro você é atingido, né? Fica aí a dica, então cuidado com as Calverline. Você deu um empurrão também no Jake Dennis no muro e em Roma pode ser você. Não, também teve. Essa do Lin com o Mitch Evans também tava os dois lado a lado, né? É que assim, ficou também um pouco apagado, tanto porque a transmissão da Fórmula E não mostrou a imagem do acidente do Lin, porque demorou e todo mundo ficou aquela coisa, né? Será que aconteceu alguma coisa com ele mais grave? Mas graças a Deus não aconteceu nada. E teve todo aquele bolo ali daquela outra confusão. Mas estava ele e o Mitch Evans disputando posição, e aí eles foram, né? Tipo, o Mitch jogou ele no muro, e aí ele foi, gente. Ele virou de ponta cabeça ali e saiu andando. Tanto que o Mitch Evans, tipo, ficou, o que aconteceu? E ele foi com o carro até lá, né, pra poder ajudar o amigo, assim, tipo, eu fiz besteira, vou ajudar você agora, desculpa. Mas é realmente. E a outra, essa que a Cíntia falou do Pascal Wehrlein com o Jack Dennis, assim, também foi um negócio que eu fiquei sem entender, gente, porque o Pascal, ele tava querendo fazer um suco de laranja ali ou qualquer outra coisa, porque ele espremeu o cara no muro e saiu levando ele, e só depois que ele, tipo, vou soltar aqui, tipo, toma cuidado, Pascal, que a próxima vez pode ser você. E a Porsche, a gente tem dúvidas de onde vocês ainda estão no campeonato, tá? E outra que também tem que tomar cuidado é o Boemi, que resolveu jogar boliche na pista. Nossa. Cara, assim, é muito bizarro. O Boemi acertou o Ginter, que acertou o Blomqvist, sabe? Foi fazendo strike, assim, espécie de dominó, que você atinge um, aí vai derrubando as outras. E, tipo, eu acho que é a segunda ou a terceira vez que o Boemi faz isso. Eu lembro no ano passado que eu acho que o Boemi foi ultrapassar o Bird, aí bateu no Bird, o Bird bateu no de graça. Foi um negócio assim. Eu não lembro exatamente onde, mas foi tipo isso que aconteceu. E, cara, o Boemi, para, velho, sabe? Você não tem mais idade pra fazer essas coisas. Você tem muita experiência pra fazer esse tipo de novice, assim, entendeu? E é uma pena. E, tipo, aquilo ali que começou a confusão todinha, né? Então, ainda bem que tava no final da corrida, né? Então, terminou ali, sei lá, com 3 voltas ainda para acontecer, porque se fosse igual no México no ano passado, que eu até tuitei isso hoje, que, tipo, eu lembrei, né, que esse acidente do Lindo Evans foi muito parecido com o Nelsinho Inverno em 2019. Se tivesse sido da mesma forma, assim, a interrupção da bandeira vermelha durou uns 40 minutos. A gente ia passar ali aos 40 minutos vendo a galera limpar a pista e se perguntando se o Lin estava bem ou não, né? Então, dos se vale a pena voltar a corrida e fazer 2 minutos de prova. Fazer 2 minutos, exatamente. Então, 2 minutos e uma volta, né? Então, assim, às vezes tem males que vêm para o bem, né? Assim, bom pro Bush, que já comemorou logo, né? Então, foi, assim, a gente fica com o coração na mão na hora, mas depois dá o alívio e, enfim, ainda bem que tudo ficou bem, né? Então, é isso que importa. Depois a gente volta aqui e chama os outros de torpedo, mas só porque ficou bem. Não, o torpedo foi o Mortara, né? Porque o Mortara, sabe, aquele acidente dele ali foi uma coisa muito estranha, gente. Eu particularmente fiquei assim, tentando. Primeiro eu queria saber do Lucas de Graça, porque eu lembro que quando teve o acidente da Porsche, em que aconteceu a mesma coisa que o piloto passou vazado lá em Algarve, o Lucas de Graça comentou nas redes sociais que carros que nem da Fórmula E, de carros autônomos, né, jamais aconteceria isso. Queria saber, né, a opinião dele por que o carro da Fórmula E aconteceu a mesma coisa, porque simplesmente o Mortara ficou vendido. E, tipo, na hora que bateu, que eu fui ver a imagem, você vê que, tipo, só tem uma almofada entre o carro e o muro. Então, eu fico imaginando toda a energia que não foi transferida pro Mortara, né? Pobrezinho. Hashtag polêmica aí pro Lucas de Graça. Não, mas foi tenso. E aí a gente relembra também, inclusive o comunicado que a Mercedes soltou, né, antes da corrida de sábado começar,
que eles explicaram, né? Que o sistema de freios da Fórmula E, ele possui... São 2 freios, basicamente. Tem o freio da frente e tem o traseiro. Quando o da frente não funciona, é para o traseiro funcionar como um sistema de emergência para parar o carro e evitar acidentes. Só que esse sistema traseiro, o freio traseiro, também não funcionou, porque eles não fizeram a configuração certa, direitinho, do jeito que era para ser. E aí eles, infelizmente, o acidente do Mortara aconteceu, né? Teve aquele prejuízo todo, que se estendeu para o outro piloto da Venturi, que foi o Normanato, e para os 2 pilotos da Mercedes, então, tipo, um prejuízo gigante para as 2 equipes. E aí eles conseguiram corrigir a tempo da corrida, mas aí, enfim, foi realmente correr atrás do prejuízo, né, para recuperar o que perdeu. Mas é interessante saber de como isso funciona, né? Uma pena que, tipo, mostra que é falha, mas mostrou também que os outros itens de segurança funcionaram, né? Porque o Mortara foi levado para o hospital por uma questão de precaução, mas ele foi liberado muito rápido. É tanto que na hora da largada, mesmo ele não tendo largado, ele estava lá no circuito, estava bem, todo mundo viu que ele estava bem, e que não só a parte de carro e de barreira de proteção, mas os fiscais, a equipe médica, o hospital, assim, todo mundo que tinha que estar pronto estava pronto, né? E aí o piloto foi atendido e também ficou tudo bem no final. E isso é importante, né, assim, para a gente, a categoria de automobilismo, e até porque, assim, na Fórmula E não é comum ter esse tipo de acidente tão forte, sabe, assim, as batidas que tem é porque o circuito é estreito, então você dá assim, escorrega 3 milímetros para o lado, você tá com a traseira no muro, né, esse negócio que aconteceu com o Mortara e o Lin são exceções, mas é ótimo saber que, mesmo para exceção, o que tem que funcionar, funciona, mesmo que, sei lá, alguma coisa acabe dando errado em algum momento, né. É importante, né, a gente ter esses sistemas de segurança que auxiliem eles, o que você falou, né? Do freio, tem essa precaução para o carro realmente tentar amenizar se tiver uma batida. E é importante porque a gente está falando de carros que correm realmente em circuito de rua e que no final de uma reta, às vezes, não vai ter toda uma área de escape adequada, que você pode dar de cara no muro. Então, é importante que essas coisas acabem funcionando. E a gente viu a Fórmula E também adotar o halo, que é um sistema de segurança também importante, principalmente se o carro acaba virando. Ali naquele acidente que a gente teve do Grosjean, mostrou o quanto importante é aquele sistema, né? Então, obviamente, para carros de Fórmula, isso acaba se tornando algo essencial. E o que o Rumi falou, a parte ruim é que a gente sabe, né? Tipo, como eles estão dentro do carro, tá dentro de uma célula de sobrevivência, dependendo da batida, acaba que eles absorvem muito da pancada, né? Então o Mortara provavelmente absorveu muito dessa pancada, porque uma que ele bateu de frente, né? Ele nem teve, tipo, uma batida lateral que pudesse amenizar um pouco, né? Tipo, tivesse uma descarga de energia. Não, ele foi direto, né? Ele estava testando a largada, porque foi durante o terceiro treino livre, e aí ele passou reto nessa largada, né? Nessa reta de largada, e foi bater lá no muro de contenção. Mas foi o que a gente falou, né? A gente teve só os procedimentos que são naturais de pegar o piloto, levar ele pro hospital, fazer um check-up, porque tem que ser feito, principalmente porque ninguém sabe o quanto de energia que aquele piloto acabou absorvendo. Tem muito daquela coisa, né, da gente tá vendo ele fisicamente bem, mas tem órgãos internos que podem ter sido atingidos por conta disso, então é um procedimento. Mas eu acho que também é interessante porque, infelizmente, automobilismo em si, nesses acidentes, às vezes eles não mostram. Do Mortara não foi mostrado, só mostrou ele batido. O do Lin, a câmera ali, o jogo de câmera foi para não mostrar que o Lin tinha batido. Então, assim, a gente viu toda aquela batida dos outros pilotos lá com o Buemi, e o Lin parecia que ele estava junto também, mas aí no fim das contas a gente viu que não, o acidente dele foi um acidente completamente independente daquilo. E aí ficou toda aquela coisa, né, que aconteceu, encerraram acho que a gente até pode falar disso, mas encerraram, assim, a corrida num anticlímax bem ruim, porque estava tendo uma disputa muito legal do Robin Franz com o Sam Bird, então a gente queria ver aquilo até o final, até onde ia dar. E aí teve a entrada do safety car, pararam a corrida com a bandeira vermelha. Aí seguiram todo o procedimento pra gente que estava acompanhando, né, a corrida.
Assim, aí nada aconteceu, o Sunbird ganhou a corrida, vamos comemorar, enquanto tava, tipo, um acidente do Linha ali que ninguém falava nada. A gente só viu que ele não tinha completado a corrida e que também estava envolvido em algum problema. E eles demoraram muito tempo, né? Tanto que as primeiras imagens do acidente veio acho que dos fiscais de pista que estavam lá acompanhando do que da própria organização, né? Então demorou muito tempo para a organização em si contar o que tinha acontecido, né? E eu vi até algumas pessoas criticando isso, e de certa forma até faz sentido, né? Porque se você interrompe a corrida, se você finaliza a corrida antes do previsto, é sinal de que tem alguma coisa mais séria acontecendo. Mas se tem alguma coisa mais séria acontecendo, por que você está comemorando como se nada tivesse acontecido, sabe? Isso ficou realmente meio sem entender, assim. Eu entendo que, tipo, tá comemorando porque sabe que o piloto tá bem, né? Mas, assim, no momento da interrupção, talvez eles não tivessem essa certeza, né? Tipo, viu que, sei lá, ele podia estar meio zonzo, porque, cara, ele capotou, né? Assim, voou, capotou, saiu deslizando, então ele devia estar bem a blubla das ideias, né? Como o pessoal fala. Então, precisou sim ser levado para o hospital como medida de precaução. Então, depois vira assim que não quebrou nada, tá tudo onde as coisas estão onde deveriam estar, né? Então ele faz direitinho, já recebeu alta poucas horas depois, né? Mas no momento que a corrida foi interrompida, havia uma preocupação maior, né, com a retirada dele, enfim. E aí depois viram que estavam bem, né? Assim, tomaram as medidas de precaução e seguiram o baile, né? Que, aliás, foi muito bonito. Como a gente já falou aqui, que a festa do pódio foi muito bonita também. E aí fica como aprendizado, né, para os próximos, inclusive para a gente, né, também entender que, tipo, se não mostra o acidente é porque ele foi um pouquinho mais feio, um pouquinho mais sério do que o de costume, mas e aí fica a lição para a Fórmula E, tomara que eles mantenham a regra de aprender mais rápido, né, esse ano, que, assim, é bom a gente ter informação, sabe, a gente público precisa de informação também, lógico, o piloto, a família do piloto, a equipe, assim, eles têm toda a prioridade, mas a gente que está assistindo, a gente também quer saber o que está acontecendo, justamente para não ficar essa história de um fala uma coisa, outro fala outra, e fica aquele festival de especulação que também não leva a nada, né? A gente tem duas situações no automobilismo recente que mostrou que esse tipo de posicionamento de mostrar muito é chato e mostrar pouco também é chato. O acidente do Grosjean lá na Fórmula 1, né, até o Daniel Ricciardo criticou, até eu concordei com ele na época um pouco, que explorar muito as imagens, ficar toda hora mostrando, é um pouco ruim, porque os familiares dos pilotos tudo ficam preocupados, mas também a Fórmula 1 falou, olha, a gente tem que noticiar o público para eles saberem o que está acontecendo. Depois que a gente soube que os pilotos estavam bem, que no caso o Grosjean, perfeito, a gente começou a mostrar para o público entender o que aconteceu. Eu acho que é o que a Fórmula E poderia ter, né? Tem um corpo médico ali que faz o primeiro socorro, viu que o piloto está ok, comunicou os diretores de prova, os diretores falaram, não, agora a gente pode mostrar o acidente, mostrar como aconteceu, para o público entender porque que a gente está encerrando a corrida, porque faltam poucos minutos até limpar, não compensa voltar para dar, que nem a Cindy falou, 2 minutos de corrida mais uma volta, tipo, você acaba mais, você tem grande chance de prejudicar o Sir Bird e os pilotos que estavam lá na frente, até o Sérgio Sete Campos, que fizeram uma corrida perfeita, e você faz uma relargada num cenário desse e você acaba prejudicando eles. Então, realmente, é uma coisa que a Cintia apontou legal. A Fórmula E está aprendendo cada vez mais rápido a colocar em prática aquilo que ela tem de déficit. Então, vamos torcer para aqui na próxima corrida. Mas eu acho que com quem elas têm que conversar é com o Alex Lin, né? Fala assim, rapaz, calma, não resolve tudo no borrachão. É uma corrida, as pessoas vão te ultrapassar. É normal ser ultrapassado, não fica raivosinho, né, Cíntia? O rapaz ele parece aquele pateta aprendendo a dirigir esse final de semana. Tipo, ficou furioso, quer bater, quer empurrar todo mundo para conseguir os pontos. O dia de fúria, o final de semana de fúria do Alex Lin. E ele tem uma cara tão de bonzinho, né? Tipo. A Mahindra tá com uma dupla de pilotos que tipo zen, né?
Zen a cara, né? Porque, tipo, o Alexander Simpson também não é flor que se cheire na pista, não, porque ele já se meteu muito enrascada. E eles devem estar com uma pressão, assim, grande, porque já tem um tempo que a Mahindra também não faz muita coisa, né? Então, eles precisam mostrar serviço, só que não é assim, né, Alex Lin? Tipo, batendo nas outras corridas, abandonando, voando na outra, assim, vamos com calma. A gente tem que ter calma nessa hora. Bom, e desse todo tumulto que tivemos, de todas as bandeiras vermelhas, acidente, piloto vendo a terra de cabeça para baixo, teve as punições, né? E novamente eu vejo vocês duas, coitadas, esperando o resultado, esperando. Aí pra estar certificando, oi, tô em quarto. Aí você pega e você olha assim, os oficiais, o cara tá lá em quinto, sexto, fala, menino, acho que você tá meio apressado, né? Mineiro é normalmente meio calmo. Eu, Cíntia, você que estava acostumado a tanto com esses períodos de punições demorados, você que pensou, não, 2021 vai ser diferente, não foi, né? Não, assim, certas coisas não mudam, né? Infelizmente. E eles tiveram que fazer muita análise e, assim, já teve resultado de punição que saiu com 5 horas depois que a corrida acabou, né? De ontem saiu com 2, então tá até rápido. Né? Eu só fiquei pensando porque na Arábia era quase meia-noite quando o resultado oficial foi publicado. E aí o pessoal tava escrevendo a notícia assim, dormindo já em cima do computador, né? Mas, enfim, para quem está chegando agora na Fórmula E, infelizmente isso não é novidade, né? Assim, eles já demoram, como eu falei, já demoraram muito, muito mais em algumas situações, mas vamos torcer para que isso não se repita, né? Que eles consigam resolver as coisas mais rapidamente, né? E até porque para evitar situações, por exemplo, como a do Verne, né? Tipo, foi caso de pódio, sabe? Se ele tivesse sido punido antes, o Da Costa teria comemorado o terceiro lugar dele lá no pódio, entendeu? Que aí vai receber o troféu, vai só mudar o lugar da garagem, né? Porque assim, tá ali do lado. Mas, pô, e a festa, né? E o champanhe? E ele tem aquela comemoração do champanhe, que ele bate lá no chão e tal. E é bonito, e o pódio tava legal. E, tipo, ele não pôde viver esse momento, né? Porque, por causa da demora dos fiscais, né? Assim, e assim, teve algumas pessoas que também questionaram, né, mas ele foi punido, mas é porque ele não ativou o segundo modo ataque porque a corrida acabou e tal. Só que, cara, assim, ele teve a corrida inteira para fazer isso, entendeu? Ele deixou pro final. E coisas podem acontecer no final, sabe? Então. A gente estava conversando antes da gente gravar ontem, quando a gente estava esperando a resolução do pessoal e das punições, porque algumas tinham saído, outras não. E para a gente falar sobre o Câmara, a gente precisava realmente saber o que tinha acontecido com os pilotos da frente dele, né? E foi uma coisa que eu estava falando com a Cintia. Eles têm que usar o modo ataque em 2 situações da corrida, que são na primeira metade e depois na segunda metade, né? Então esse modo ataque tem que ser ativo. A partir do momento que começa a valer a segunda parte da corrida, você pode acionar ele em qualquer momento. Teve gente que acionou no começo, o Verne decidiu que ia acionar mais pro final. Então, assim, ele teve tempo, ele não foi prejudicado por conta disso. Só que a estratégia da equipe era diferente. Então, assim, não acionou, tem que ser punido mesmo. É uma regra que tem estabelecida na categoria. Senão, a gente pensa na situação do pessoal que acabou acionando, porque para você ganhar essa potência extra, algumas vezes você acaba perdendo a posição. A pista da Arábia favorecia o pessoal andar muito perto, mas era difícil de fazer as ultrapassagens. Então, tipo, o acionamento do modo ataque às vezes acabava gerando essa troca de posição. E aí, a gente faz o quê? Tipo, deixa o Verne passar a batida, mas e o pessoal que acionou e perdeu a posição, sabe? Então não tem cabimento, ele realmente tinha que ser punido. E outra, vale lembrar que o Verne ele foi o primeiro a ativar o modo ataque na segunda corrida, ferrando o meu predicto. Então, assim, se ele fez isso foi o primeiro a fazer isso, cara, ele tinha muito tempo para fazer de novo, entendeu? Então é realmente aquela coisa. Ele escolheu não fazer, né? Ele e a equipe decidiram que a melhor estratégia era não fazer. Agora sabe que pode dar ruim, né? É aquela coisa, né? Você tem opção. Você optou por não fazer.
escolher Sul. E o Verne também já é pilotinho já antigo da casa, né? Já sabe que final de corrida, o pessoal tá se encontrando, é aquela coisa, faltou leitura de corrida para ele saber que com uma pista travada daquela, ele sabia que o Linda tava correndo, né? Então grande chance dele fazer merda ali para frente. Bom, acho que um dos pilotos que foi destaque, e até mesmo eu fiquei aqui e falei, cara, deixa eu dar uma olhada de novo, porque eu acho que eu tô louco. O Robbie Fries, ele foi só terceiro, né? Ele tá terceiro colocado nos pontos, mas ele só conseguiu um segundo lugar. E é aí que mostra aquela coisa que a gente estava conversando agora há pouco, a competitividade da categoria, em que o Lucas de Graça ainda pode sonhar, né, em voltar a disputar o título, porque um segundo lugar está colocando o cara com 2 corridas no terceiro lugar do campeonato, né, Débora? Então, Robert Fries é também um piloto que a gente pode ficar de olho aí pro resto do campeonato. Sim, exatamente, Rubens. Acho que a gente pode até falar agora um pouquinho dessa resolução do como ficou o campeonato. A situação do Robin é a mesma do Sunbird, que a gente já estava conversando aqui, que o Sunbird ele também não completou a primeira corrida por causa daquela batida com o Lin, e na segunda corrida ele marcou 25 pontos, é o segundo colocado do campeonato. Assim, tudo bem que o Nick De Vries ele fez muita coisa esse fim de semana, a quantidade de pontos que ele conquistou foi, assim, excepcional, mas tem realmente oportunidade para o pessoal continuar brigando pelo restante do campeonato. A gente tem piloto que realmente não pontuou em uma corrida e pontuou muito bem na outra, então é questão de sorte, da competitividade e de aproveitar os momentos que a gente vai ter aí nas disputas, né? O Robin Fries, ele acabou aparecendo ali, ele veio num sábado muito forte, depois que a Mercedes, né, acabou ficando um pouco mais apagada. Ali no terceiro treino livre, ele liderou a sessão, superou o tempo do Nick De Vries, então já mostrava que era um candidato forte para brigar pela classificação. E depois ali na classificação a gente teve ele superando o tempo do Sete Câmara e largando na frente, né? É que aquela coisa, a gente estava vendo o Sunbird realmente com sangue nos olhos para poder disputar. Ele passou o Câmara muito fácil já na largada e foi brigar ali com o Fries muito, assim, acho que foi uma das disputas mais legais que a gente teve na pista, né? Porque nenhum deles ficou muito tempo na frente e eles estavam realmente alternando. A questão do modo ataque também influenciou nessa disputa deles, então acho que é um piloto interessante para a gente também acompanhar e notar que as coisas estão muito próximas no segundo e o terceiro colocado. O Sunbird 25 pontos, Robin Fries 22, o Nick De Vries tem 32, mas ainda tem muita gente que conseguiu pontos nessa etapa e está bem forte no campeonato, né? Então vamos acompanhar. E essa história aí do Robin Fries é legal porque nada como um dia depois do outro e uma noite na Arábia no meio, né? Porque se lembrar a primeira corrida, né, de sexta-feira, a Virgin foi um total desastre, né? Tanto que o Fries ele largou em último, chegou em 20º, na primeira, 20º não, 20º quem chegou foi o Sete Câmara. Na primeira corrida, mas ele chegou lá atrás, confirmando que ele chegou em 17º. Ele largou em último, chegou em 17º. E o Cassidy largou em 21º e chegou em 19º. Então, sabe, no dia seguinte, ele tá ali, largando na pole, disputando pódio, disputando vitória, né? Inclusive com ex-companheiro de equipe. É bom para a equipe também. E o Cassidy, que chegaria na zona de pontuação se não tivesse sido punido, né? Ele que passou lá naquele. Como é que chama, gente? No fotossensor. Foi flagrado no fotossensor, porque estava dirigindo rápido demais. Então, acabou sendo punido. Mas foi uma virada de chave legal, assim, de um dia para o outro da Virgin. Mostrar também que a equipe está ali, né? Porque eles sempre tiveram por ali beliscando alguma coisa. E ano passado eles deram uma caída. Mas vamos ver se eles voltam esse ano, que é uma dupla muito interessante, né? O Fries, ele tem muita experiência de turismo e o Cast tá vindo aí com essa coisa do novato, da juventude, da super fórmula e das categorias lá de base do Japão, e mesmo assim com muita experiência. Então, vamos ver se eles conseguem entregar bons resultados e dificultar a vida dos outros e causar mais emoção e mais treta na pista, né? Treta do bem. E é interessante que você olha, aí eu convido o ouvinte do Webercast, quem está assistindo a live,
dar uma passada na tabela de pontos e ver como, principalmente na final do campeonato, que a maioria dos pilotos que pontuou na primeira corrida não pontuou na segunda, então os da segunda não tiveram pontuação na primeira. O Nick De Vries é o único que está na liderança, né? Ele foi o que mais pontuou junto das duas, mas só que na segunda corrida ele fez 3 pontos, né? Quase abocanhou ali também mais pontuação. Mas do segundo lugar até o... Deixa eu só ver aqui. Sim, até o sexto tá nessa de pontuou numa, não pontuou na segunda. E a distância de pontos está muito pequena. E aí a gente ainda tem esse formato de classificação em que é formado por grupos, quem está melhor classificado não sai no melhor momento. Então a gente vai ter sim uma mudança. Nick De Vries é o cara que vai tentar espremer ao máximo, não companheiros no muro como os coleguinhas dele, mas espremer ao máximo pontos, né? Ele é o cara que já fez uma leitura boa disso, já sabe, ó, pole vale ponto, volta rápido vale ponto, vou ficar na disputa desses pontinhos que são soltos aí no campeonato. Falando em soltos no campeonato, sim, a gente tem a Neo e a Dragon, né, que parece que estão bem, né? Tipo assim, olha, estamos bem, ninguém olha pra gente pra nos zicar a gente. Isso vale diretamente pra mim, né? eu adoro falar da Neo, sabe? Eu quero muito que eles voltem a ganhar, cara, de verdade, assim. Eles que foram campeões na primeira temporada, aliás, não eles como equipe, né? Mas o Nelsinho foi campeão quando a equipe ainda se chamava Next TV. E de lá pra cá foi só ladeira abaixo, igual a Dragon também, que foi a vice-campeã naquela primeira temporada, né? A campeã foi a Renault, que hoje é a Nissan. E eles caíram de uma forma e não conseguiram se recuperar. Então, é legal ver essas duas equipes lá na frente brigando, né? Disputando pódio, sabe? Marcando ponto. O Tuve marcou o primeiro pontinho da Neo em 2 anos na corrida de sexta-feira, né? Porque ano passado eles saíram da temporada zerado, sabe? Não marcaram nada. Então, é legal ver que já no sábado eles conseguiram levar os 2 carros para a Superpole, né? O Blomqvist teve uma perda de rendimento maior que o Tuve, mas, assim, conseguiram se manter ali na frente. E a Dragon, cara, que no sábado deu um show, sabe? Os 2 carros, principalmente quando sai o 7 câmara, né, empurrado aí com a nossa torcida, mas o Nico Miller também conseguiu andar ali pertinho dele, e é bom ver isso, sabe? E isso também é um retrato da Fórmula E, né, assim, que ela tenta a todo custo fazer com que as equipes se mantenham competitivas, né, que não é porque você foi mal numa corrida que você não pode ir bem na outra, né, então até uma das explicações que o próprio Jafone deu na transmissão do Sport TV, que, tipo, esse quali da Fórmula E é totalmente proposital para manter o equilíbrio do campeonato, né? Porque imagina, você vê, você já tem circuitos de rua que são travados, né? Que, como a Débora falou, você anda perto, mas é difícil ultrapassar. Então, se você tivesse sempre as mesmas pessoas andando na frente, as mesmas pessoas andando lá atrás, como é na Fórmula 1, cara, a categoria, ela estaria fadada ao fracasso, né? Porque não teria também tanto entretenimento, entendeu? Então, você ter uma Neo, sabe, uma Dragon, que seria o equivalente hoje, ou até o ano passado, né, de Williams e Haas, isso é sensacional, entendeu? Assim, manter essa competitividade dá um outro sangue, sabe? Dá uma outra energia para a categoria, entendeu? Por isso que eu gosto muito desse quadro. Tem muita gente que reclama, mas eu sou super fã, que é tipo, você tá bem, cara, tem que trabalhar 2 vezes para se manter bem, né? Assim, 2 vezes mais para se manter bem. E teve uma outra coisa muito interessante que o Sete Câmara falou, se eu não me engano, na live da gente, na entrevista que a gente fez no Projeto Motor, que ele falou assim, que quem tá na frente, né, de quem já tá bem, não consegue evoluir muito, porque é difícil evoluir quando você já tá bem, mas quando você tá lá atrás, qualquer progresso que você faz já te dá um ganho de performance, de resultado muito grande, que foi justamente o que aconteceu no sábado, né, eles conseguiram andar bem no quali, foram para a Superpole, se mantiveram bem durante a corrida, né? Os carros não perderam tanto rendimento e eles conseguiram marcar ponto. O Sete Câmara quase ficou no pódio, né? Assim, beliscou um pouquinho, mas assim, a gente ficou feliz com o resultado deles, né? E espero que isso se repita mais vezes, né?
Eu acho que é isso que a Cíntia falou. Realmente, a gente torce para que equipes que são menores, consideradas menores, elas voltem para a briga e a gente tenha uma disputa mais acirrada, né? Porque, assim, a gente fala que o cenário da Fórmula E é competitivo, mas ainda assim a gente tem equipes menores que ainda têm um problema e um déficit nesse campeonato. Então, o ideal é que eles consigam ter atualizações e ter uma condição melhor no grid para poder brigar, né? Então, a gente quer que a competitividade se mantenha e que não tenha uma equipe dominando, mas que isso seja favorável para todas, né? Para que todas possam realmente brigar. Então, acho que foi uma grata surpresa ver a Dragon ali com chances e realmente mais forte. Assim, a gente tem que agora acompanhar depois de Roma, porque essa atualização do powertrain pode mudar algumas coisas, então a gente vai ter que continuar acompanhando mesmo. E a Nil é o que a Cintia falou, a gente não gosta, né, de realmente ter uma equipe pequena ali e brigando no fundo e sabendo que num campeonato tão competitivo terminou uma temporada sem ter nenhum ponto, né? Então acho que já começaram bem. E acho que quem ainda não tem ponto nesse campeonato são equipes que ainda tem chance de pontuar, de brigar. E então vamos continuar vendo, né? E eu queria só falar uma coisa sobre a dupla da Nil, que eles conseguiram acertar muito na contratação do Tom Blomqvist, que é um cara que anda muito bem no turismo também, né? E ele tem conseguido se manter no ritmo do Turvey, né? Porque a gente lembra que no ano passado tinha o chinês lá, o Ma Qinghua, que infelizmente não dava, assim, ele não conseguia, sabe? Ele andava 3 segundos atrás do último, assim, era muito bizarro, muito surreal. E foi bom ver que eles acertaram nessa dupla, né? Eles fizeram uma grande reestruturação, né? Assim, inclusive com um chefe de equipe novo, que é um britânico, né? Dessa vez não é um chinês, e eles mostraram uma grande evolução, né? Então vamos torcer aí para que eles se mantenham competitivos até o final do campeonato, né? Para que não seja também só fogo de palha, que aí começa bem e no final já não tem mais nada para queimar e tipo acaba morrendo ali, sabe? Antes do negócio ficar bom mesmo. Mas é legal ver que essa dupla é boa, assim como o da Dragon também, né? Ano passado o Miller ele ainda teve muita dificuldade de novato e tal. E esse ano ele tá com o Sérgio Sete Câmara, né? Que é um carinha que também ele tem mais experiência de fórmulas, né? De monopostos. Então vamos torcer aí para eles andarem bem até o final. E sabia o que é interessante disso que você está falando? Agora que me veio na cabeça, né? Ali na transmissão da cultura, o pai do Sérgio Sete Câmara estava falando sobre o filho, né? E ele estava falando assim, tipo, do quanto que o Câmara se esforçou, né? Pela carreira que o Câmara tem, em Fórmula principalmente, e das coisas que ele fez, e o objetivo dele era ir para Fórmula 1, infelizmente não conseguiu, mas o pai dele, assim, acho que transmitiu algo que a gente estava querendo ver do Câmara, sabe? Não deu certo a Fórmula 1, mas a Fórmula E é muito bem-vinda para minha carreira e eu tenho muita chance de brigar, de estar ali numa competição que é realmente competitiva. E o pai do Câmara, ele foi, assim, muito pé no chão, sabe? Tanto dos comentários do filho, porque ele sabe que o filho tem potencial, mas, assim, muito pé no chão na questão de saber que é uma categoria que é difícil por conta dessa competitividade e por conta da equipe que o Câmara ainda tá, sabe? E então, acompanhar o que o filho fez, ter conseguido com a Dragon ir para a Superpole e depois o resultado dele da corrida, acho que os comentários do pai dele mostram, assim, que é realmente a gente tem que prestar atenção nele por essa força de vontade que ele tem de trazer resultados melhores, sabe? O Festival de Berlim, acho que ele aprendeu muito, até porque foram, sessões de corridas seguidas, que acho que acaba o piloto absorvendo muito mais do que seria se ele entrasse agora, que a gente vai ter corrida daqui agora só um mês. Então, tipo assim, ele teve um bom começo, mas a gente só vai ter a corrida de Roma daqui a um mês. Tipo, acho que é mais difícil de você absorver. E eu acho que talvez o Rubens vai deixar depois daqui o que o Câmara falou,
Mas um dos recados que ele deu depois que a corrida acabou, ele falou, né, que eles passaram esses últimos tempos ali com a Dragon realmente estudando software, estudando as coisas da equipe para poder entender como que os carros funcionavam. Então ele teve um tempo assim para poder aprender muita coisa e para poder realmente entrar dentro da equipe e saber o papel que ele tem que desempenhar. Então eles conseguiram, ele acredita, né, que a equipe conseguiu avançar muito de um ano para o outro e que isso que era o mais interessante, né, que eles realmente podem ter chance de ter uma posição melhor no campeonato por conta das coisas que eles fizeram no ano passado. Bom, a gente pode aproveitar e ouvir agora, né, o que o Sérgio Sete Câmara tem para falar, como foi o final de semana dele. E, mais uma vez, independente de qualquer coisa, acompanhem, votem no fanboost dele, dos pilotos brasileiros, ajuda bastante. Então, fiquem agora com o que o Sérgio Sete Câmara tem para falar e depois a gente retorna só para finalizar o programa. Estou extremamente satisfeito com o resultado de hoje. Acredito que, por mais otimista que qualquer pessoa da equipe for, ninguém diria que a gente teria largado na primeira fila hoje, colocado os 2 carros na Superpole e nem muito menos ter mantido um bom resultado na corrida e botando os 2 carros na zona de pontuação, né? Considerando que esse é exatamente o mesmo carro que ano passado mal conseguiu marcar pontos, né? Isso mostra que as pessoas que chegaram na equipe, né, conseguiram trabalhar e já no curto prazo a gente está vendo resultados. E agora acredito que a gente tem que celebrar hoje, porque tem que celebrar, sabe? Foram muitos dias de trabalho, fechado dentro do workshop, numa sala de simulador escura, trabalhando para colher o fruto hoje. Então tem que celebrar um pouco, mas a gente tem que logo também focar para seguir esse trabalho que proporcionou esses ótimos resultados hoje. E eu não tenho dúvida que a gente tem toda a capacidade do mundo de fazer isso. Bom, é legal ver o Serginho dessa forma, ele tá bem mais tranquilo, né? E eu gostei de uma das postagens do Twitter que foi mais gostosa de ler do referente ao que ele fez na corrida, foi da Sport TV, do GE, na verdade, falando que a máscara tampava o sorriso dele, mas o rosto, né, você conseguia ver a expressão de como foi bacana ver ele feliz, né, na Fórmula E. Eu que falo mais uma vez, eu pensei que ele não ia se entregar de corpo e alma como ele tá fazendo, mas é muito bom ver isso. E é legal de ver também aquele vídeo. É que alguns vídeos a gente não pode pôr aqui, né, pessoal, que senão a Fórmula E corta a gente. Mas procurem a entrevista dele pós-pódio, em que o cabelo dele tá tipo assim, ó. O vento tá batendo, o cabelo dele tá em pé, assim, coisa mais sensacional. Tipo, ele tá nem aí. Tipo, a alegria dele é tão grande que eu acho que se ele ver, ele vai estar cagando. Tipo, cara, dane-se, tô feliz pra caramba. Então, eu tô feliz pelo Serginho, torcendo bastante por ele. Acho que é um bom recomeço na carreira dele. E falando em recomeço, né? Lá na live que a gente fez com a Bruna Limatéia, vocês lembram que a gente conversou um pouquinho sobre essa renovação das emissoras, de várias emissoras transmitindo várias categorias de automobilismo, e esse ano a gente tem, né, a Fórmula E em 12 emissoras. Cíntia, você era uma que caçava, né, a gente procurava Sport TV, tudo, mas agora a gente tem a chance de ver TV Cultura, Sport TV, múltiplos comentaristas, múltiplos narradores, e foi bacana, né? Foi um final de semana que a gente pôde provar dos dois lados. O que você sentiu, o que você viu desses dois canais, que você achou de bom, de ruim, ou sua opinião em si sobre tudo isso? Olha, eu estou me sentindo muito chique, porque a gente tem escolha agora. A gente pode escolher onde quer assistir, sabe? Isso é muito privilégio para um país só, gente. Peraí, foi mal, vou falar isso de novo. Tranquilo. Eu tô me sentindo muito chique porque a gente pode escolher onde vai assistir, sabe? Isso é muito privilégio, né? E eu assisti a corrida de sexta no Sport TV, o dia todo, todas as transmissões no Sport TV, e a de sábado na Cultura, todas as transmissões também. E eu fiquei muito feliz com o nível dos profissionais que eles escolheram, que realmente o pessoal se preparou mesmo para estar ali, né? No Sport TV, a gente já tinha uma equipe que estava mais habituada com o automobilismo, embora não tivesse muito contato com a Fórmula E. Então, você tem o Bruno Fonseca, que é um narrador, ele é um dessa nova geração de narradores, eu acho, né? De narradores. e eu acho ele excepcional, cara. Ele é um ótimo narrador, apesar de ser jovem, né? Novo.
comentários lá do Rafael Lopes, que é um cara super empolgado também, e o Felipe Jafone dispensa comentários, né? Então, assim, ele foi comissário da FIA durante muito tempo e o nível de informações técnicas que ele trouxe engrandeceu a transmissão num nível, assim, absurdo, né? Então, ele falou várias coisas, né? Por que demora para decidir? Porque os fiscais têm que analisar isso, os comissários têm que fazer não sei o quê, e o diretor de prova faz não sei o quê, né? E quando o carro dá problema, tem essa luz assim que indica tal, e se tiver desse jeito, o piloto não pode sair do carro, né? Então, uma série de informações que a gente não tinha, né? Porque precisava de alguém com conhecimento técnico dele, que, tipo, as outras pessoas não têm, porque é ele que foi o fiscal da FIA, né? Ele foi comissário da FIA, os outros não foram. E na cultura, tem uma coisa muito interessante, é que você tem os treinos livres narrados e comentado por uma mesma pessoa, né? Que é ousado e é muito corajoso do Kleber, né? O Kleber Bernucci, que aceitou o desafio e tirou de letra, sabe? Ele não deixa o ritmo da transmissão cair, e é bom também porque, assim, esses 3 treinos da Fórmula E que aconteceram, né? Eles tiveram um ritmo muito bom, sabe? Carro na pista o tempo todo, então sempre tinha alguma coisa ali para comentar. Mas o Kleber, ele conseguiu segurar o ritmo, né? Ele segurou a peteca bem, assim. E ele fazia comentários também muito pertinentes, passava muitas informações. As 2 transmissões foram muito informativas, né? Para quem estava recebendo uma categoria nova, então eles passaram muitas informações para o público. O nível de interação com o público também foi muito interessante, né? Não é aquela coisa que a gente via nos treinos livres da Fórmula 1, por exemplo, que ficava o tempo todo lendo tweet de gente, né? Então, foi muito parecido com o que era a transmissão da Fox, sabe? Que tinha ali uma interação, mas que era bem... Era nivelado, né? Era, isso, moderado, obrigada. Era essa a palavra que eu estava procurando. E de transmissão mesmo, eu fiquei feliz também com a dupla da cultura, né? Eu não conhecia o Marco de Vargas, porque ele é do futebol e eu não acompanho futebol, mas ele se mostrou também muito empolgado, muito interessado na categoria, soube conduzir bem, assim, deu o tom que a corrida estava passando, né? Assim, não era aquela coisa de ficar perdidão e tal. E os comentários do Fábio Seixas também foram muito legais, apesar de 1 ou 2 coisinhas ali que ele poderia ter dito melhor, né? Escapou ali uma informaçãozinha sem querer que não deveria, então poderia ter sido corrigido, mas tudo bem. Primeiro fim de semana a gente releva, mas no geral, assim, eu acho que foi, sabe, muito do bom pro ótimo, assim, tranquilamente. Isso que a Cíntia falou ali, principalmente da Sport TV, é que o Bruno Fonseca, acho que o interessante dele é que, cara, ele já narrou tanta coisa, sabe? Ele até brincou, né? Tipo, narrei vitórias, performance na Fórmula 2 do Serginho Sete Câmara, e agora tô narrando ele aqui já como piloto profissional na Fórmula E. Então, você viu que ele ficou emocionado por isso. É algo bacana também quando o narrador se sente já, tipo, privilegiado por ter narrado 2 fases do mesmo piloto. Sim, e assim, é um cara que a gente vê que ele realmente estuda, porque ele fez Olimpíada de Inverno e, tipo, tem uma dinâmica completamente diferente de narração. Quando a gente aprende na faculdade de jornalismo, assim, os diferentes tipos de narração, porque nem tudo é igual a futebol e automobilismo, né? Tem outras categorias que a gente não fica falando quando o pessoal está fazendo certos tipos de movimento ou coisas, mas a gente tem muito daquela narração didática, né, de entender que, assim, apesar do público que está acompanhando aqui, tem muita gente que gosta do automobilismo, que já gosta da categoria, tem gente que está chegando nova, e eu acho que tanto no Sport TV quanto na cultura, o pessoal que estava ali, eles tiveram esse tato de entender assim, nossa, tem gente que está vindo que já acompanha a Fórmula E e sabe muito, que é o pessoal que está ali muitas vezes no Twitter, que vai trazer uma informação a mais para a gente, que vai auxiliar a gente corrigindo alguma coisa que a gente falar, mas tem o pessoal que não acompanha a categoria e que está aproveitando agora, que tem essa chance de escolher um dos 2 canais para poder acompanhar. Então, as 2 transmissões, elas foram muito didáticas, né? O Giafone trouxe coisas muito pontuais que fazem parte da Fórmula E em si, nem tanto, né, do automobilismo, mas da Fórmula E. Então ele
pontuou coisas bem interessantes do campeonato dessa forma. Ali na TV Cultura a gente teve o que a Cintia falou, é um pessoal... O Fábio Seixas, acho que ele dispensa comentários, né? Assim, é um cara que a gente vê que tem bons comentários, é completo. Óbvio, a gente tá no começo, qualquer um dos dois lados ainda vamos ter falhas, porque o pessoal está se habituando à transmissão da categoria. Mas o Marco de Vargas, ele fez comentários também interessantes, pontuou, e é uma equipe que, teoricamente, não tinha alguém tão experiente quanto o Giafone em questão de automobilismo. E sobre o Kleber, gente, foi muito legal acompanhar os treinos livres com ele, porque o cara sozinho sustentou, assim, uma transmissão de 40, 50 minutos muito bem. Também trouxe comentários pertinentes, explicou muita coisa. Nesse período de treino livre, ele aproveitou bastante para poder fazer esses comentários, introduzir o pessoal que estava chegando na categoria. Então, a gente está ganhando muito de ter essas duas transmissões, poder acompanhar onde a gente quer. E ainda tem a transmissão da Fórmula E para os treinos livres no YouTube da categoria. Então, também quem tem internet, quem prefere acompanhar em inglês, acompanhe por lá. Mas o mais importante é a gente realmente interagir. Assim, tipo, você pode não estar assistindo no Sport TV, mas usa a hashtag do Sport TV, ou você não está assistindo pela cultura, usa a hashtag da cultura, porque você vai estar dando engajamento para a categoria nas duas transmissões, trazendo comentário para as duas transmissões e auxiliando o pessoal, né? Então, é interessante. Usa um mix de hashtags. Usa o oficial da categoria, porque daí a categoria também vê que os brasileiros estão interagindo. Uso das emissoras e uso do FE no BP para você interagir com a gente, né? Para a gente poder também saber. Faz o combo. Não deixe de seguir essas pessoas nas redes sociais. Se você já segue Giafone, é via de regra, porque o cara monstro do automobilismo. Bruno Fonseca, o Rafael Lopes, o Kleber Bernucci, que, cara, foi uma satisfação. Fiquei muito feliz quando ele deu a notícia. Ele mandou num grupo lá de WhatsApp que é do pessoal de imprensa. Cara, na hora que eu vi que achei sensacional, porque é um cara que, para quem lembra, quando a gente comentou do BBcast, que teve o falecimento do Amadeu Rodrigues, e que a gente conversou, que a Hotcar era uma equipe que a gente gostava muito. O Kleber, ele era assessor de imprensa da Hotcar até o ano passado, então toda vez que a gente ia no box, cara, ele recebia a gente muito bem, conversava com a gente, então é um cara que a gente torce muito para que ele permaneça, porque merece, e o que as meninas falou, sustentar uma transmissão sozinho, sustentar com outro cara comentando é fácil, você, tipo, tá perdido, que nem eu fiquei perdido agora, você joga a bola para outro e pronto, mas o Kleber tem segurado ali, é o que a gente fala, tem muitos nomes bons, mas o cara sustentar uma transmissão sozinho é muito difícil. Fábio Seixas, a galera pode falar, pô, mas esse cara não conheço tanto, nunca vi tanta transmissão. Ele sempre foi um cara de produção, um cara de fazer matérias, mais textos, então auxiliar na produção de vídeos, trabalhou muito tempo na Sport TV. Para quem quiser saber uma atuação dele muito bacana, foi a cobertura durante esse período que teve a Rio Motorsport querendo levar a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro, e tem uma participação dele na mesa redonda com o André Rezec, em que eles definem bem o que foi o Rio de Janeiro dentro desse questão de negociação de autódromo. Então você vê que o Fábio Seixas é um cara mais, posso falar que ele tem uma visão muito mais política do automobilismo e consegue construir muito mais a opinião dele em cima disso. E eu gostei de ver. Uns comentários bem legais também. Eu gostei de ver ele comentando, porque eu sempre fiquei curioso de saber como é que era ele desse lado. E eu percebi que, cara, ele ainda tá meio engessado por ser de produção ainda, mas eu acho que com o tempo se soltando vai dar muito bom. Marcos de Vargas, como vocês falaram, era do futebol, eu tive uma grata surpresa, gostei da narração dele. A questão do acidente ali, ele soube segurar muito bem, sabe? Não ficou meio perdido. Ele poderia ficar, porque até para nós que acompanhamos a categoria foi algo novo, foi algo diferente acontecer, inesperado. Ele conseguiu segurar tranquilamente. Então, a gente está bem servido dessas duas equipes de transmissão. Então, torcer para que eles continuem fazendo um bom trabalho. E você tocou bem no ponto do acidente, Rubens, que é muito interessante ver que o Marco de Vargas, ele não deu
um drama excessivo porque tinha acontecido, não aliviou a barra, não criticou a categoria, não, sabe, assim, ele foi muito sóbrio, muito sério e fez uma narração daquele momento muito, muito correta, né, muito, muito sóbria, digamos assim, porque era um momento, assim, de muita atenção pra gente, a gente não tinha informação direito, mas ele conseguiu conduzir muito bem, e eu acho que ele teve uma sinergia muito grande com o Fábio Seixas, né? Eu acho que eles não tinham trabalhado juntos antes, mas assim, um respeitando o timing do outro, sabe? Foi muito legal ver a transmissão da cultura, que é uma emissora que está começando a ganhar mais experiência com esportes agora, né? Assim, a gente lembra que eles tiveram uma coisa lá no início dos anos 90, né? Quando eu e o Rubens a gente ainda andava de fralda e a Débora nem tinha nascido. Então eles estão voltando com isso agora, né? Eles estão com outros esportes também. E é legal ver isso, que eles realmente estão encarando isso de forma muito profissional e muito séria e com respeito ao público do automobilismo, né? Bom, deve você falar? Não ia falar, não. Bom, agora só nos resta saber uma coisa. Giafone foi realmente para a Band, não vai fazer mais Fórmula E. Se for, que perdam. Porque o cara mandou muito bem, cara, assim, sensacional. Divide aí, faz a transmissão dos dois. Exato, dá para fazer. Ele faz de casa mesmo, fica com uma telinha aqui, outra ali, pronto, tranquilo. Dependendo do comentário, dá até para falar, já que a gente tem o Lewis De Vries, né? Um nome já é igual. O Bottas também, Botornes, né? Bom, eu não deixo isso, não admito, eu não permito. Não. A gente só não aceita porque o Van Dorn é amigo dela. Né? Lógico. Ai, amiga, já que você é amiga deles, tem que dar uma criticada ali. Manda um review pra ele da corrida, falando não foi muito boa não, amigo. Em Roma, espero que você apareça. Não, gente, mas é porque o tadinho, ele já é todo mal visto por causa dos anos lá de McLaren, aí chega agora, vocês ficam comparando ele com o Bottas, coitado. Não. Não. É tão legal. Eu ia falar um negócio agora, mas acho que a Cintia ia ficar muito pistola comigo. Ai. Que foi que você ia falar? Pelo menos o Bottas anda em segundo. É isso, né? Que maldade! Olha, o Van Dorn foi o vice-campeão do ano passado, tá? Licença. Tá mais pro álbum, né? Não, o Van Dorn sabe ultrapassar. O Van Dorn sabe ultrapassar. Então foi realmente só um final de semana ruim pro Van Dorn. Foi um fim de semana ruim, gente. Calma, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Sim, coitado. Ficou aí praticamente o quê? 7 meses parado. 7 meses. Ignorado pela própria Mercedes. Ignorado pela Mercedes. Então... Mas é que ela também, depois que desencanta, né? Vai que a Mercedes... Ele tem uma vantagem. Ele vai pegar a melhor posição no quali em Roma. Exatamente. Ele vai estar melhor que o De Vries. Então, olha a chance dele aí de brilhar. Não, vai dar certo. Só não vou falar que ele vai botar fogo em Roma, porque senão vai ficar... Melhor não. Melhor não. Ai, meninas, olha, conseguimos 1h30 aí de podcast / vídeo, foi sensacional. Fórmula E, rodada dupla, muito show, gostamos. E agora, deixa eu só dar um berro pro cachorro. Né? Miserável. Ai. É o cara com a pistola que fica passeando. Parou, vamos lá. Quer ver? Eu vou começar a falar. Amigo da Cintia. Tadinho. Subiu no pódio, teve que descer. E a gente achando que o culpado era o Antônio Félix, né? Tadinho. Nossa, cachorro. A criança berra. Tá, vamos lá. Bom, rodada dupla na Arábia Saudita. Foi bacana, foi show, eu gostei bastante.
torcer para que a gente tenha novas rodadas duplas, porque, olha, o calendário ainda está em construção, pode ter bastante coisa, então é por isso que eu recomendo vocês, realmente, acompanhem o Boletim do Paddock nas redes sociais, no site, no YouTube, no Spotify, em qualquer agregador. Acompanhem principalmente a Débora e a Cíntia nas redes sociais, porque elas vão manter vocês muito mais informados. Eu só não vou matar essa borboleta, porque a gente está falando de uma categoria que é ambientalmente correta. Se eu matar ela, vai ser ruim. De graça aparece. De graça aparece. Bom, sai, borboleta. Eu vou deixar essa parte, só por causa do bullying. Se fizeram bullying comigo, eu tenho que me auto-bullyingar a mim mesmo. Enfim, é isso, pessoal. Agradeço a todos que ouviram e assistiram até aqui. Eu sou o BGP Neto, vocês me encontram por esse nick aqui, junto com o Queijinho. Eu nunca consigo colocar a mão certinho. Aqui, ó. Junto com o Queijinho na internet. E até a próxima, Débora, Cíntia. Bom, pessoal, obrigada por escutarem o programa até aqui ou acompanharem a gente no YouTube. Se você escutou por alguma plataforma do seu agregador favorito, confira o nosso canal lá do YouTube. A gente tem lives às terças e quintas-feiras falando sobre automobilismo. Vamos voltar a falar sobre a Fórmula E agora que a categoria retomou as suas atividades. Então acompanhem o nosso trabalho. Considere se tornar um apoiador nosso, fazer parte lá do grupo do WhatsApp e auxiliar para que a gente continue crescendo e continue fazendo esse trabalho tão legal para vocês. E, bom, me acompanhem nas redes sociais, eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers, e muito obrigada por escutarem esse programa e por interagirem com a gente e por ter formado um time muito forte para poder comentar a Fórmula E nesse fim de semana. Então foi muito legal a gente escrever, fazer os vídeos, contar as coisas para vocês e saber que tinha gente aqui acompanhando e interessado no nosso trabalho. Então isso é muito incrível. Muito obrigada por todo o apoio. É isso aí, galera. Obrigada mesmo, assim, pela participação de todo mundo durante todo o fim de semana, né? A gente viu que teve uma galera que estava desde quinta-feira, do primeiro treino livre, comentando o que estava acontecendo. Então é legal para a gente ver esse crescimento na categoria. E continue acompanhando os nossos posts, né? Meu Instagram e o meu Twitter é Cindy_VX, Cindy com Y. E a gente se vê nas próximas corridas, né? E aí, mês que vem, agora em março, né? Não vai ter corrida da Fórmula E, mas vai ter Fórmula 1 e a gente vai estar cobrindo também. E em abril, a Fórmula E volta e a Extreme E começa, então fiquem ligados que a gente vai cobrir isso também. E você que está vendo o vídeo pode dar tchau aqui pro Verme, que ele sempre participa de todas as nossas reuniões. Você que está ouvindo o podcast, vai lá no YouTube para saber do que eu tô falando, tá? Então, obrigada para todo mundo e até a próxima. Beijo, tchau!